O que eu vou te falar e te mostrar agora, ninguém no YouTube te mostrou antes e faz total diferença na hora de você investir se você tem Bitcoin ou qualquer cripto na sua carteira. Isso porque a influência que o dólar tem nos seus investimentos é muito grande. Você pode estar perdendo mais dinheiro do que deveria e também, na maioria dos casos, deixando de ganhar mais dinheiro. Você tem que considerar e analisar o dólar e a influência dele nos seus investimentos no mercado de cripto, e nesse vídeo eu vou te deixar completamente consciente de como fazer isso. Vamos fazer um exemplo prático logo para você entender o que eu estou falando e o quão grave é isso, e depois a gente vai trabalhar em uma solução. Nesse exemplo vamos fazer uma compra de Bitcoin com 10 mil reais. Primeiro de tudo, os 10 mil reais precisam ser transformados em dólares, porque o Bitcoin segue o padrão internacional, então ele é cotado em dólar. Ou seja, a cotação do dólar nesse momento acaba sendo 5 reais. Então, se a gente for fazer uma transformação desses 10 mil reais em dólar, teríamos 2 mil dólares para comprar Bitcoin. A cotação do Bitcoin, vamos fazer uma suposição que esteja 30 mil dólares. Isso vai restar para a gente, vai equivaler a 0,07 unidades de Bitcoin. Então, nós temos agora 0,07 Bitcoin. Show de bola. Vamos supor também que a cotação do Bitcoin dobrou, saiu de 30 para 60 no seu investimento. Então você teve um 100% de lucro. Novamente, a unidade do Bitcoin se mantém a mesma, enquanto a cotação, o seu retorno vai ser diferente, né? Vai ser maior. Então, fizemos uma transformação aqui de 2 mil dólares para 4 mil dólares. Cara, um lucro sensacional. Mas se você vai fazer uma conversão de dólar para reais, para sua carteira, para você sacar, para você pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa, você precisa considerar o dólar. Vamos fazer nesse exemplo uma suposição que o dólar saiu de 5 reais para 4. Então ele teve uma queda de 20%. O que essa queda de 20% vai afetar no seu desempenho final? Você vai ver aqui que o seu retorno transformando o dólar de volta em reais vai ser de 16 mil reais. Ou seja, você começou com 10 e agora está com 16 mil. Isso significa 60% de ganho nesse investimento. Show de bola, você teve um lucro muito bom, mas você acabou de deixar aqui 4 mil reais na mão no mercado porque você não soube gerenciar corretamente o dólar nessa transformação de volta. Se você considerar as porcentagens nesse exemplo, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você vai deixar de ganhar nesse caso, ou em outro caso que eu vou te mostrar, a situação pode ficar muito pior. Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Independente dos valores, o efeito que o dólar causa se você for fazer essa transformação. Muitas pessoas compram o Bitcoin para o longo prazo, perfeito, mas a partir de um momento que você precisa fazer uma transformação reversa do que você comprou antes, você precisa considerar o investimento do dólar, e ninguém aqui no YouTube te alerta sobre isso, tá? Muita gente acha que está ganhando e na maioria das vezes alguns investimentos ficam no zero a zero depois de não sei quanto tempo investido. Isso porque o cara comprou ações, comprou Bitcoin, o Bitcoin ou as ações valorizaram enquanto o dólar caiu. Isso significa que você pode ficar até no zero a zero achando que está ganhando. Por isso você tem que ficar esperto. Nesse segundo exemplo, eu quero que você, vamos pegar o lado do prejuízo. Aquele primeiro exemplo foi você ganhando, agora vamos ver o que acontece com o seu desempenho final do seu investimento quando você começa a ter prejuízo. Vamos aproveitar os números, temos 10 mil reais que vão ser transformados em 2 mil dólares por conta da cotação. O dólar está a 5 reais neste exemplo, então de 10 mil reais, 2 mil dólares. Esses 2 mil dólares vão ser transformados em Bitcoin. A cotação do Bitcoin nesse exemplo será de 30 mil na hora do investimento. Isso significa que a nossa unidade, a nossa posse em relação a Bitcoin, a unidades de Bitcoin, temos 0,07 Bitcoin na nossa carteira aqui nesse exemplo fictício. Perfeito. Agora o Bitcoin não subiu, ele caiu aqui 33%. Isso significa que ele saiu de 30 mil dólares para 20 mil dólares. Então você teve um prejuízo. De novo, a unidade Bitcoin, pelo menos a quantidade que você tem sobre posse, é a mesma. Agora o que vai mudar é a cotação. Agora você antes tinha 2 mil dólares e nesse momento que a cotação do Bitcoin caiu 33%, você teve um desempenho inferior a 33%, tá? De negativo de 33%, e isso te retorna 1.400 dólares. Você acabou de perder 600 dólares nessa jogada. Além desse prejuízo que você teve em Bitcoin, você vai fazer uma conversão para dólar, do dólar para o real de volta. Isso significa que
Agora que você está fazendo essa conversão reversa, o dólar está a R$ 4, antes estava a 5, agora a 4. Então você teve um prejuízo de 33% no Bitcoin, enquanto no dólar você teve um prejuízo de 20%. Então, você teve, na verdade, um desempenho muito pior do que você imagina. Para você, você perdeu 33% no seu investimento, que é no Bitcoin. Mas se você for fazer uma transferência ou conversão do dólar para o real, você teve um desempenho muito pior. Isso significa que você tinha aqui R$ 10.000 e no final das contas você acabou tendo 5.600, tá? Você teve uma perda quase de 50% do capital investido, sendo que para muitas pessoas a perda só será de 33%, na verdade ali, se você só observar a cotação do Bitcoin. Isso se você não levar em consideração o dólar. E agora como que eu vou ficar esperto? Como que eu vou usar o conhecimento que o dólar tem essa influência no meu investimento para fazer o jeito certo? Vamos lá. Se você não tem uma noção macroeconômica para ligar os pontos do que o dólar vai influenciar na cotação, se ele está em tendência de alta, se ele está em tendência de baixa, qual que é a projeção futura, você pode delegar, tá? Terceirizar essa obrigação para algum site certificado, algum analista certificado ou uma pessoa de confiança. Então aqui nós temos uma notícia, tá? Dizendo que o dólar a 4,80 e entre 4,80 entre 5 e 10 também até o final do ano de 2023 seria a estimativa aqui dos analistas. Isso significa que, vamos lá, o dólar neste exato momento está a R$ 5,03. Isso significa que ele está dentro desse range, desse intervalo, ele não tende a sair de acordo com os analistas. Isso aqui é para te dar uma direção, mas você precisa ter o conhecimento para ver a estrutura macro do mercado. O dólar tá desde, vamos lá, ano passado, ano retrasado, em tendência de alta, tá em tendência de baixa. Então são vários fatores que influenciam o dólar e eu vou te dar uma noção boa agora. O primeiro fator que influencia diretamente o seu investimento é o DXY. Douglas, o que é isso? Se você não está familiarizado com esse gráfico aqui, com o que eu estou te mostrando, aí vai acabar ficando claro de acordo com o que eu vou te explicando. Olha só, esse aqui é o gráfico DXY. O que é o DXY? É um índice que mede o desempenho do dólar em comparação com todas as moedas do planeta. Então isso significa que se este gráfico está subindo, o dólar está ganhando valor perante as outras moedas. Se este gráfico está subindo, as pessoas não estão interessadas em dólar. Então isso aqui é um indicador do desempenho dos Estados Unidos, querendo ou não, se os investimentos lá dos Estados Unidos estão atrativos ou não, se as pessoas estão focando em renda fixa ou não. Então isso aqui vai te dar uma direção muito clara. De acordo com tudo que eu já analisei nesse mercado, depois de alguns anos, eu acabei percebendo que todo o desempenho das bolsas, de cripto, são consequências do fluxo do dólar. O dólar é a moeda que comanda o planeta inteiro praticamente. Então, se as pessoas não estão interessadas em dólar, elas estão interessadas em outra coisa. Então, nessa ótica, aí você começa a ligar os pontos. Se eles não querem o DXY, não querem o dólar, eles estão focando em outra coisa. E aí, esse dinheiro pode ser transferido para o Bitcoin, para as bolsas. Por isso que o dólar serve como proteção, mas sofre com a inflação. Mas, ao mesmo tempo, se não tiver atrativo, o cara ficar com o dólar cada vez mais perdendo valor com a inflação, acaba fazendo muito mais sentido todo mundo pegar o dinheiro e investir em alguma coisa, seja na bolsa, seja no Bitcoin. Então, esse fluxo do dinheiro é medido a partir do DXY. O que influencia o DXY? Nós temos a taxa de juros nos Estados Unidos. Se nós temos qualquer movimentação do Banco Central Americano, mais conhecido como Federal Reserve, se ele fizer qualquer aumento nos juros, isso significa que fica mais atrativo os retornos da renda fixa. Então, as pessoas tendem a investir mais no dólar, ou seja, o DXY tende a subir. Moral da história: se o Banco Central Americano sobe os juros, o DXY tende a subir, porque ele acaba sendo uma prioridade para os investidores do que as outras moedas. E o que é extremamente importante você, tá? Principalmente se você está no mercado de cripto, ter noção gráfica. Identificar a tendência, é o que eu estou falando. O que aconteceu antes? Qual que é a tendência desse mercado do DXY, do dólar, um ano atrás, 2 anos atrás? E fica cada vez mais claro a partir do momento que você consegue identificar esta tendência bizarra aqui de alta. Então o DXY ele saiu de 2020, final de 2020, tá? De 90 pontos
para 114 em uma pernada de alta só. E olha como os pontos se casam e como faz muito sentido o que eu estou falando. Nós tivemos o Covid fez os governos imprimirem muito dinheiro, então se você imprime muito dinheiro, o dinheiro, esse dólar real, ele perde valor. E você está aumentando muito a oferta, então ele tende a desvalorizar. Esse é o efeito da inflação, é a definição clássica da inflação. Então quando isso acontece, ninguém vai querer dólar, ninguém vai se interessar com dólar porque ele vai estar perdendo valor, porque tem uma oferta cada vez mais crescente. É o que aconteceu em fevereiro, março, ali, onde estourou o Covid, e logo depois, até ali maio de 2021, essa tendência de baixa do dólar acabou. Então foi um período que o governo americano imprimiu muito dinheiro e as pessoas falaram, cara, vamos pegar esse dinheiro e vamos torrar, vamos comprar ação, vamos comprar Bitcoin, e foi a época do boom do mercado. As bolsas subiram, o Bitcoin subiu pra cacete. Então, ao mesmo tempo que isso aconteceu, logo depois tem as consequências. Quais consequências economicamente falando, quando você gera uma oferta muito grande de uma moeda, uma impressão desenfreada praticamente, vai trazer a inflação. E a inflação, o que acontece? O dinheiro, no momento da impressão maluca, acaba perdendo valor. Só que depois, para o governo recuperar essa perda de valor, ele precisa aumentar os juros, dificultar o acesso ao crédito no mercado. Quando ele faz isso, aumentando os juros, o retorno da renda fixa, o retorno indexado ali em qualquer investimento de renda fixa, vai ser maior conforme os juros aumentam. Isso faz a demanda por investimentos de renda fixa aumentarem. Então, as pessoas se interessam mais em ter dólar porque está pagando mais. Então, olha só como é que esse ciclo de mercado acontece. Então, quando você vai pegando essa noção, fica cada vez mais claro no momento que você está. Parece idiota, tá? Eu sei que parece, falar que é desnecessário isso. Mas, cara, a gente está falando de algumas porcentagens que você pode ter. Se você está investindo R$ 100, pode não afetar muito, né? Pode ser alguns reais, centavos, beleza. Mas a partir do momento que você trabalha com 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões, estamos falando de muito dinheiro, qualquer porcentagem conta. E novamente, se você investe em qualquer coisa que está atrelada, indexada ao dólar, você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos investindo, fazendo hold, ter um desempenho até que bom no seu investimento, só que em relação ao dólar você perdeu dinheiro, tá? Então no final você passou 2 anos sem ganhar nada, tá? Ganhou no investimento, perdeu no dólar, 0 a 0. Isso nas ações, para quem investe aqui no Brasil, acaba sendo muito recorrente. Por isso que você tem que ficar ligado. No Bitcoin, a situação pode ser muito mais violenta, porque você sabe qual a volatilidade que o mercado de cripto tem. Então, se ele muda de cotação muito rápido, os seus dólares vão mudar muito rápido. E aí, quando você faz a conversão, você pode ganhar mais ou perder mais. Nesse meio da história, tem o outro lado da moeda. Você pode se proteger usando o dólar. Então, tá, o mercado tá caindo, meu investimento tá caindo, eu tô perdendo dinheiro, vamos supor, na bolsa aqui, né? Nessas últimas semanas, o mercado americano acabou caindo aqui. Isso significa que algumas pessoas perderam dinheiro nos seus investimentos de médio e curto prazo. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal que está aqui no Brasil, se tivesse um desempenho muito positivo no dólar, às vezes essa perda seria minimizada. Então você consegue usar isso aí como hedge também. Por isso que é importante, eu não vou conseguir te dar um curso inteiro aqui de como fazer isso, mas a análise gráfica acaba sendo muito simples e te dá uma informação básica. Para você ser um bom investidor, você precisa de informação para tomar uma decisão. Uma decisão vem a partir de uma estatística, análise de dados. Você tem que ter esses dados e saber ler eles, ainda mais no mercado de cripto. E é por isso que você só precisa de uma coisa se o seu interesse é especificamente no mercado de cripto. Você precisa de estratégia. Que é uma estratégia fácil, simples de você aplicar, independente do seu nível de conhecimento. O link está na descrição, tá? Te aconselho a entrar para a estratégia Sniper, que você vai ficar mais que preparado para lidar com esse mercado. Por outro lado, você tem que ficar esperto na economia americana. Não igual um maníaco, como muita gente faz o dia inteiro vendo notícia, pegando 2 celulares ao mesmo tempo aqui, tentando pegar informação, qual que tá falando que o mercado vai subir ou cair, não tem nada a ver com isso. Você só precisa saber a tendência do mercado. Qual que é a tendência do mercado nesse momento? E você pode ver isso aí uma vez por semana, não precisa ficar perdendo muito tempo. Tá, Douglas, mas qual que é a tendência do mercado agora? Eu vou te falar. Nós temos aqui uma notícia falando que o PIB dos Estados Unidos registra crescimento menor que o estimado. Vamos lá. O governo americano, depois de 2020, imprimiu muito dinheiro. O dólar ficou inflacionado demais, então ele perdeu valor.
Agora, com a moeda dos Estados Unidos perdendo valor, eles precisam aumentar os juros para dificultar acesso ao crédito e dar uma desacelerada na economia. Você joga muito dinheiro para o pessoal, todo mundo sai comprando, então a economia fica mais aquecida, as empresas faturam mais, então é uma loucura. Então isso tem que dar uma diminuída. Então os Estados Unidos precisam de informações, leituras ali dos sinais do mercado que a economia está desacelerando. Com a economia desacelerando, eles não vão precisar aumentar muito os juros. Agora, se a economia não está parando, a inflação está muito pesada e a situação só está piorando, eles vão ter que agressivar no aumento de juros. Quando eles agressivam no aumento de juros, você sabe, o dólar valoriza. E o dólar, neste exato momento, ele está em um padrão de equilíbrio. Só que não é um padrão de equilíbrio de curto prazo. Ele está nesse padrão desde 2020. Então iniciou toda essa história do Covid e o mercado ficou lateral em relação ao dólar. O dólar está ele sendo negociado aqui entre R$ 6 e no menor preço R$ 4,60. Então, cara, tem um range sinistro aí. Desde quando o dólar saiu aqui de 3,98 e bateu 6, ele teve uma retração, uma queda máxima aqui de 23%. E vamos lá, 23% foi em um período de 721 dias, que daria de maio de 2020 até abril de 2022. Praticamente 2 anos e o mercado você tendo uma perda de 22% se você vendeu e transformou seus dólares em reais neste ponto aqui. Para você ver como que acaba sendo influenciando muito o seu investimento, sua carteira. Para te dar base gráfica aqui de qual que é a tendência do dólar nesse momento, o dólar ele veio subindo bastante desde 2017. Ele saiu ali de 3,15 e bateu 6, uma alta sinistra. Acontece que depois disso ele iniciou um padrão lateral. Esse padrão de equilíbrio ele é caracterizado na análise gráfica com uma probabilidade de continuar subindo. Isso significa aqui que o real, a cotação do dólar em reais pode ter uma alta. E olha curioso, tá? Em vários vídeos atrás, um bom tempo atrás, eu fiz uma análise aqui de curto prazo do dólar e nós estávamos vendo aqui um padrão que tende a fazer um rompimento para cima. Esse padrão nós chamamos de cunha descendente. Quando ele estava fazendo esse padrão, ele estava batendo em uma base aqui muito interessante de uma linha de tendência. A tendência do dólar era de subir e buscar o topo aqui dessa linha de tendência aqui de baixa superior. E foi exatamente o que aconteceu. Então, nesse momento, você consegue aproveitar também do curto prazo para identificar a tendência curta do mercado, pelo menos do dólar, para você tomar uma decisão. Ah, não tá bom a hora. Então, sim, eu não vou conseguir te falar tudo que você tem que fazer aqui, tá? Eu faço isso com meus alunos. Agora, você tem que ter essa noção. Você ter essa noção abre o leque de possibilidades do que você vai fazer e você consegue otimizar o seu lucro. Quando você começa a trabalhar com mais dinheiro, isso faz mais sentido, porque te dá um controle maior e você consegue usar isso aqui como método de proteção também. Eu te falei que eu ia falar qual que é a tendência do mercado atual. O dólar tende a ter uma alta, tá? No médio e longo prazo por conta do padrão. É um padrão que está sendo colhido há alguns anos, então a projeção que nós fazemos é para o longo prazo. Então a tendência é sim que o dólar aumente, quem sabe bata os US$ 6 nos próximos 4 anos. E agora é o seguinte, essa notícia fala, dívida nacional dos Estados Unidos bate recorde e chega a 33 trilhões de dólares. Então olha quanta impressão de dinheiro causou, que causou isso desde o Covid. Não é só os Estados Unidos que está nessa jogada, são vários países também que estão sofrendo com a inflação e com dívidas recordes. Ou seja, cara, a gente está batendo um recorde sinistro de dívida dos Estados Unidos, isso está cada vez mais incontrolável pelo Banco Central Americano. Isso significa apenas uma coisa: o valor do dólar tende a piorar conforme o tempo passa. Beleza, então isso significa. Bom, o que significa, Douglas? De uma forma simples, o dólar que você conhece hoje ele vai perder valor. Então ele vai ficar mais barato na ótica aqui em reais. Então ele vai valer menos reais. Então você vai conseguir ter mais dólares com seus reais. Só que quando nós falamos da cotação USD/BRL, nós não estamos falando só dos Estados Unidos. Claro, falamos dos Estados Unidos, sobre o DXY, sobre a economia americana, mas precisamos considerar o contexto macroeconômico também, pelo menos econômico do Brasil, até porque é uma briga. Se os Estados Unidos está tendo uma inflação sinistra no dólar, o dólar está perdendo valor. Mas o Brasil também pode ter o seu real perdendo valor, pode ter isso acontecendo. Então é uma guerra. Quem desvaloriza mais? É o dólar ou o real?
Então é uma briga, se eles caírem na mesma proporção, a situação fica a mesma. Agora, a distância de cada um vai ditar a cotação do real do dólar aqui. Por isso que, para você se poupar de todas essa dor de cabeça de ficar acompanhando 30 coisas ao mesmo tempo, você pode delegar isso para uma notícia, que eu não recomendo, tá? Seguir fielmente uma notícia. Eu recomendo, eu sempre defendo e bato na tecla de você ter o próprio conhecimento, você ter o poder sobre a sua tomada de decisão. E nada melhor do que você ter conhecimento gráfico para tomar uma decisão com base estatística, com base de dados. De um grosso modo, podemos falar, tá, uma projeção minha para mim, tá? Não estou fazendo isso aqui como recomendação, mas analisando, você tem uma dívida trilionária dos Estados Unidos, eles precisam controlar a inflação, como que você controla a inflação? Subindo os juros. Quando você sobe os juros, o dólar tende a valorizar. Então a tendência é que é o dólar sair na frente do real, considerando o contexto do Brasil também. Logo, podemos ter o dólar tendendo mais para alta, assim como a projeção, tá, aqui desse gráfico acaba sendo para cima. Então, quando você liga os pontos, tem uma probabilidade maior disso acontecer e você sempre tem que levar isso em consideração. Não significa que é certo que vai subir, mas já é um dado, uma informação para você tomar uma decisão. E quando eu falo de você conhecer o gráfico, tudo isso que você está vendo aqui é um mercado precificado em dados, em informações. Todo o comportamento do mercado, emocional, técnico, está impresso aqui. Então, de uma forma simples, você consegue entender todo o comportamento do mercado, o que, que eles estão sentindo, passando, olhando para um simples gráfico, porque ele reflete o comportamento de todos os investidores, de todas as movimentações de dinheiro do planeta. Por isso que acaba sendo mais fácil você investir em conhecimento para aprender análise gráfica. Novamente, Estratégia Sniper faz isso tudo para você, mas eu recomendo fortemente que você comece a ter essa noção e perspectiva que o dólar sim afeta os seus investimentos. Eu acredito que esse vídeo foi muito esclarecedor. Conto com o seu like, com a sua inscrição aí. Se foi mesmo, só se foi útil, mas eu espero que tenha sido. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um abração, tamo junto.